João Marcos nunca se importou muito com aquela casinha caindo aos pedaços na periferia de São Paulo. Ele a herdou como parte de uma complicada carteira de imóveis ao comprar uma imobiliária falida. Para ele, era apenas mais uma transação, os números na tela, papéis para assinar. Sua equipe o avisou que alguém ainda estava morando lá sem pagar aluguel, e o despejo já havia sido aprovado pela justiça. Em vez de mandar a segurança, ele decidiu resolver pessoalmente. Talvez fosse arrogância, talvez tédio. Ou talvez quisesse olhar a mulher nos olhos enquanto retomava o que era o dele. O vento de novembro cortava seu casaco de cachemira enquanto ele estacionava o carro na frente do endereço em seu Mercedes. A casa parecia pior de perto do que nas fotos. Janelas rachadas, um portão quebrado e tinta descascando que revelava décadas de abandono. O jardim havia se rendido às ervas daninhas há muito tempo. João verificou o relógio, tinha uma reunião no centro em 2 horas. Isso não demoraria. A casa ficava em um bairro que o tempo e a cidade haviam esquecido. Antigo refúgio da classe trabalhadora, agora apenas uma coleção de sonhos desbotados e contas a pagar. João havia crescido confortável nos jardins, seu pai era professor, sua mãe, dona de uma galeria. Pobreza era algo que ele entendia academicamente, mas nunca havia tocado. Ao se aproximar da varanda, notou crianças brincando na rua, o riso delas em desacordo com o ambiente. Ele bateu firmemente. Nenhuma resposta. Bateu novamente, mais alto desta vez. Ainda nada. João tentou a maçaneta e a porta estava destrancada. A sala de estar estava escura, cheia de móveis gastos e um leve cheiro de mofo. Uma pequena TV estava sobre um caixote de leite no canto. Livros estavam empilhados ordenadamente no chão, principalmente histórias infantis e textos de medicina. Estranha combinação, ele pensou. Olá, ele chamou, esperando um confronto, talvez até gritos ou súplicas. Mas em vez disso, ouviu tosse. Depois, passos. Pequenos, cautelosos. Foi então que ele a viu. Uma garotinha, talvez com uns 8 anos, parada na porta do que antes era a sala de jantar. Suas roupas eram muito finas para o tempo, seu rosto pálido, olhos alertas, mas sem medo. Seu cabelo escuro estava cuidadosamente trançado, embora algumas mechas tivessem escapado. Atrás dela, João mal podia ver o contorno de uma mulher deitada em um colchão no chão, coberta de suor e cobertores. A menina não disse nada. Apenas o olhou e se postou protetoramente na frente da mãe. João sentiu algo estranho, hesitação. Ele havia feito centenas de despejos através de sua empresa. Eram apenas decisões de negócios, passos necessários para proteger investimentos. Ele nunca havia pensado nos rostos por trás da papelada. Você é o proprietário? A menina finalmente perguntou, sua voz pequena, mas firme. Sou o dono, João respondeu, subitamente desconfortável com a distinção. Os papéis de despejo pareciam pesados em sua mão. Ele havia ensaiado o que diria na viagem. O discurso ensaiado sobre invasão e consequências legais agora preso em sua garganta. Do colchão, a mulher tentou se sentar, mas caiu de volta, vencida por outra crise de tosse. João deu um passo à frente instintivamente, mas a menina levantou a mão. Mamãe precisa descansar, ela disse simplesmente. João olhou novamente ao redor do quarto. Um balde pegava gotas de um teto vazando. As janelas estavam seladas com plástico para evitar correntes de ar. Apesar da miséria, havia uma tentativa de ordem. Alguém havia varrido o chão, arrumado os poucos pertences com cuidado. Isso não era apenas invasão, se isso era sobrevivência. Há quanto tempo vocês estão aqui? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. A menina o estudou, decidindo se ele merecia uma resposta. Desde a primavera, ela finalmente disse. Depois que tiraram nosso apartamento. 6 meses, então. São Paulo havia tido um de seus verões mais rigorosos, seguido por um frio precoce. João pensou nos registros da propriedade. O antigo dono havia abandonado o lugar há mais de 1 ano, deixando-o para o banco, que o vendeu para a empresa que João havia adquirido.
A casa havia estado vazia no papel, mas cheia de vida na realidade. Lá fora, uma sirene soou ao longe. A menina não se encolheu, se ela estava acostumada à trilha sonora do bairro. João, no entanto, sentia-se cada vez mais deslocado em seu terno sob medida e sapatos italianos. Ele olhou novamente para o aviso de despejo. Sua assinatura estava no rodapé, autorizando a remoção de quaisquer ocupantes só em 48 horas. Ele nem sequer se preocupou em saber os nomes deles antes de assinar. A mulher no colchão abriu os olhos, febris e desfocados. Ela olhou diretamente para João, mas parecia ver outra pessoa. É a hora, ela sussurrou para a filha. Temos que ir. A menina virou-se para a mãe, o rosto se suavizando. Ainda não, mamãe. Apenas descanse. Mas ambas sabiam a verdade. João também sabia. O sistema foi projetado para proteger a propriedade, não as pessoas. Amanhã, policiais viriam com ou sem ele. Os móveis seriam colocados na calçada. As fechaduras seriam trocadas. E esta criança e sua mãe doente se juntariam às fileiras invisíveis dos moradores de rua de São Paulo. O celular de João vibrou no bolso, provavelmente sua assistente o lembrando da reunião. Ele o silenciou sem olhar. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele era um homem que tomava decisões sem olhar para trás, se a eficiência implacável havia construído seu império. Mas parado ali, observando aquela garotinha tentando ser enfermeira, cuidadora e filha ao mesmo tempo, ele não conseguia falar. Ele não conseguia se mover. Ele não conseguia prosseguir. O aviso de despejo pendia frouxo em sua mão. A menina o observava, seus olhos velhos demais para seu rosto jovem. Naquele momento, João percebeu que tinha uma escolha a fazer. E, pela primeira vez em sua vida, as planilhas e as margens de lucro não estavam decidindo por ele. João ficou ali, paralisado, não porque não sabia o que dizer, mas porque de repente não sabia o que tinha vindo fazer. Os papéis de despejo ainda estavam em sua mão, mas agora pareciam armas. A menina não havia dito uma palavra desde suas perguntas iniciais, mas ele se sentia completamente desarmado. Ela caminhou até um canto da sala, pegou um pano úmido de um balde e gentilmente o colocou na testa da mãe. Seus movimentos eram precisos, praticados. Ela já havia feito isso antes, talvez muitas vezes. Qual o seu nome? João finalmente perguntou. Nenhuma resposta. A menina torceu outro pano, suas pequenas mãos vermelhas da água fria. O que aconteceu com sua mãe? Ainda nada. Só então João notou as sacolas de supermercado de plástico na parede. Vazias. Não havia comida, nem remédios à vista. Um cobertor puído havia sido enrolado no corpo trêmulo da mãe, como se pudesse afastar a febre que ele podia sentir irradiando do outro lado do quarto. A menina olhou para ele novamente, desta vez, suplicando sem implorar. Sua dignidade estava intacta, embora tudo ao seu redor estivesse desmoronando. João colocou os papéis de despejo em uma mesa bamba e se ajoelhou no nível da menina. Quero ajudar, ele disse, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Você pode me dizer seu nome? A menina o estudou, seus olhos castanhos calculistas em vez de amedrontados. Emília, ela finalmente disse. Minha mãe é Clara. Emília, João repetiu, como se estivesse testando como o nome soava. Há quanto tempo sua mãe está doente? Emília virou-se para a mãe, ajustando o pano que havia escorregado da testa dela. 3 dias desta vez. Mas ela melhora. Ela sempre melhora. Desta vez. As palavras pairaram no ar entre eles. João olhou ao redor da sala novamente, notando detalhes que havia perdido antes. Uma pilha de livros da biblioteca. Trabalhos escolares cuidadosamente empilhados e presos com clipes. Um desenho infantil de 2 bonecos de palito, um alto, um pequeno, em frente a uma casa que não se parecia em nada com aquela. Uma casa com flores e sol, o tipo de casa em que toda criança deveria morar. Você vai à escola, Emília? Ele perguntou. Quando a mamãe consegue levantar, ela respondeu.
Estou no terceiro ano na escola Santos Dumont. A senhora Patrícia é minha professora. João assentiu, reconhecendo o nome da escola. Era cerca de 1 quilômetro de distância, uma longa caminhada para uma criança, especialmente no inverno de São Paulo. E quando sua mãe não consegue levantar? O que acontece então? O rosto de Emília se fechou como uma persiana. Ela se ocupou em rearranjar a escassa roupa de cama. Eu cuido dela. Posso ler as tarefas para ela quando voltar. Clara se mexeu no colchão, os olhos tremulando. Eram do mesmo castanho rico da filha, mas turvos de febre. Emília, ela chamou fracamente. Quem está aqui? Emília se moveu para o lado da mãe instantaneamente. Está tudo bem, mamãe. Apenas uma visita. Clara lutou para focar em João. O reconhecimento lentamente surgiu em seus olhos, seguido pelo medo. Você é do banco, ela sussurrou. Por favor, e só mais alguns dias. Recebo na sexta-feira. João sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela não entendia. Não havia aluguel a pagar, nem contrato a cumprir. A casa nem estava legalmente disponível para ocupação. Mas, olhando para o rosto desesperado de Clara, ele não conseguiu se obrigar a explicar a complexidade da lei imobiliária e das aquisições corporativas. Não se preocupe com isso agora, ele disse em vez disso. Você precisa de um médico. Clara balançou a cabeça, iniciando outra rodada de tosse. Quando conseguiu falar novamente, sua voz era quase inaudível. Sem seguro. Sem dinheiro para emergência. Emília olhou para João, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele ajudaria ou julgaria? Seria ele como os outros que faziam promessas que não cumpriam? Lá fora, a escuridão do início do inverno caía. As luzes da rua piscaram, lançando sombras pelas janelas rachadas. Em sua outra vida, sua vida real, João estaria indo para sua reunião no centro agora, discutindo margens de lucro com uísque caro. Sua assistente já teria chamado um carro. Sua noite prosseguiria com a precisão de relógio que ele exigia de seu mundo. Em vez disso, ele pegou o telefone e discou. Doutor Marcelo? É o João Marcos. Preciso de um favor. Emília observou com desconfiança enquanto ele falava, explicando a situação em tons concisos e urgentes. Quando desligou, ela perguntou quem era. Meu amigo. Ele é um médico que faz visitas em casa. Ele estará aqui em 20 minutos. A expressão de Emília não mudou, mas seus ombros relaxaram ligeiramente. Ela voltou para o lado da mãe, sussurrando algo que João não conseguiu ouvir. Clara assentiu fracamente, seus olhos nunca deixando João. Enquanto esperavam, João explorou a pequena casa. A cozinha tinha um fogareiro, mas nenhum fogão funcionando. A geladeira zumbia alto, mas continha apenas sachês de condimentos e meio litro de leite. A pia do banheiro estava rachada, a cortina do chuveiro remendada com fita adesiva. No entanto, alguém, Emília, ele supôs, se havia esfregado tudo, deixando limpo. Não havia insetos, nem fezes de roedores. Apenas pobreza, usada como um casaco pesado que eles não conseguiam tirar. O doutor Marcelo chegou com uma maleta preta e um sorriso gentil. Ele examinou Clara com eficiência, seu rosto não revelando nada. Emília nunca deixou o lado da mãe, observando cada movimento, absorvendo cada termo. João ficou na porta, um intruso em um momento que ele havia criado. Quando o exame foi concluído, o doutor Marcelo puxou João para o corredor. Pneumonia, ele disse baixinho. Estágios iniciais, mas ela precisa de antibióticos, nutrição adequada e descanso. Descanso de verdade, não isso. Ele gesticulou para o colchão no chão. Você pode tratá-la aqui? João perguntou. Marcelo balançou a cabeça. Ela precisa de monitoramento por pelo menos 48 horas. A tosse pode piorar, os níveis de oxigênio podem cair. Ela deveria estar em um hospital. João assentiu, a decisão tomada. Arrume isso. Use minhas informações de seguro se precisar.
Marcelo levantou uma sobrancelha, mas não questionou mais. Ele conhecia João tempo suficiente para reconhecer o tom. Quando ele voltou para a sala principal para dar a notícia, Emília se endireitou, o queixo erguido desafiadoramente. Não podemos ir para o hospital, ela disse firmemente. Eles vão chamar o conselho tutelar. Eles vão me levar embora. João sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a casa com correntes de ar. Claro que esse era o medo dela. Uma mãe doente, sem meios visíveis de sustento, morando ilegalmente em uma propriedade abandonada. O sistema os separaria mais rápido do que Emília conseguiria arrumar seus poucos pertences. Ele se ajoelhou novamente, encontrando os olhos de Emília diretamente. Não vou deixar isso acontecer, ele prometeu. Sua mãe precisa de ajuda que não pode obter aqui. Mas dou minha palavra, vocês duas ficarão juntas. Emília o encarou, procurando a mentira que esperava encontrar. João sustentou seu olhar, permitindo que ela visse a verdade que precisava. Finalmente, ela assentiu uma vez, uma criança tomando uma decisão de adulto. Enquanto a ambulância chegava, luzes piscando, mais sirenes silenciosas a pedido de João, Emília juntou seus poucos e preciosos itens, seu desenho, um ursinho de pelúcia desgastado, uma foto em uma moldura de plástico. Ela trabalhou rapidamente, metodicamente, como alguém que já havia arrumado as malas para sair com pressa antes. João a observou, imaginando quantas vezes essa criança havia sido forçada a recomeçar. E enquanto elas entravam em seu carro para seguir a ambulância, ele se perguntou por que, pela primeira vez, ele se importava. A sala de espera do hospital era normalmente clara depois da penumbra da casa. Emília sentou-se rigidamente em uma cadeira projetada para adultos, os pés balançando a centímetros do chão. Sua mochila, contendo tudo o que ela considerou essencial o suficiente para trazer, repousava em seu colo como um escudo. João sentou-se ao lado dela, dolorosamente consciente do espaço entre eles. O abismo social era mais largo que os centímetros físicos. Você está com fome? Ele perguntou depois de 20 minutos de silêncio. Emília balançou a cabeça, depois reconsiderou. Talvez um pouco. João apontou para a cafeteria visível através das portas de vidro. Eles têm sanduíches, sopa. Provavelmente alguns biscoitos também. Emília olhou para as portas duplas onde haviam levado sua mãe, depois de volta para João. O cálculo era claro em seu rosto, e ela poderia confiar que esse estranho ainda estaria ali se ela saísse? Sua mãe ficaria sozinha? Vou esperar bem aqui, João prometeu, entendendo o medo não verbalizado dela. Sua mãe está em boas mãos. Vai demorar um pouco até podermos vê-la. Emília deslizou da cadeira, sua decisão tomada. Volto já, ela disse, um aviso em vez de informação. João a observou se afastar, ereta e séria. Uma alma antiga, sua avó a chamaria. Ele verificou o telefone, 27 chamadas perdidas, 43 e-mails. O mundo dos negócios estava implodindo sem ele. Pela primeira vez em sua carreira, João não conseguiu se importar. Emília voltou com uma bandeja contendo 2 sanduíches, 2 caixas de leite e um biscoito com gotas de chocolate cuidadosamente partido em 2 metades iguais. Ela o colocou na cadeira entre eles. Comprei um para você também, ela disse. A moça disse que tudo bem usar seu cartão. João piscou, depois se lembrou de ter entregue a Emília seu cartão de crédito sem pensar. Um cartão preto com limite de R$ 2.000 nas mãos de uma criança de 8 anos. Ela havia comprado os sanduíches mais baratos do cardápio e dividido um único biscoito. Obrigado, ele disse, aceitando a oferta pelo que ela era, um tratado de paz, estendido timidamente. Eles comeram em silêncio. João notou Emília embrulhando metade de seu sanduíche em um guardanapo e colocando-o em sua mochila. Guardando para depois. Para a mãe dela, talvez. O hábito de alguém que não podia contar com a próxima refeição. Uma enfermeira apareceu com uma prancheta na mão. Família de Clara Diniz? Emília pulou. Essa é minha mãe. A enfermeira olhou para João questionando. Ele se levantou, colocando uma mão gentil no ombro de Emília.
Estamos juntos, ele disse simplesmente. Na pequena sala de consulta, a doutora Fernanda explicou a condição de Clara. Pneumonia, como o doutor Marcelo havia diagnosticado, complicada por exaustão e desnutrição. Ela precisaria ficar em observação, talvez por 3 dias. Emília ouvia atentamente, fazendo perguntas surpreendentemente sofisticadas sobre dosagens de medicamentos e efeitos colaterais. Você sabe muito sobre medicina para a sua idade, a doutora Fernanda comentou. Emília encolheu os ombros. Mamãe estava estudando para ser enfermeira antes. Ela parou, olhando para João. Antes do que? Ele perguntou gentilmente. Emília torceu as alças de sua mochila. Pela primeira vez, ela parecia a criança que era. Antes de tudo dar errado. Quando finalmente foram autorizados a ver Clara, ela estava dormindo, com um soro no braço e um oxímetro preso ao dedo. Emília se aproximou da cama cautelosamente, relaxando apenas quando confirmou que sua mãe respirava regularmente. Ela puxou uma cadeira para perto da cama e pegou um livro de bolso amassado. Sempre leio para ela quando está doente, Emília explicou, sem levantar os olhos. Ela diz que ajuda a lembrar que as coisas melhoram. João assentiu, embora Emília não estivesse olhando. Ele foi para o corredor para lhes dar privacidade, mas deixou a porta entreaberta. Pela fresta, ele podia ouvir a voz clara de Emília lendo sobre um guarda-roupa mágico e um inverno que durou muito tempo. A enfermeira noturna o encontrou ali 1 hora depois, ainda de sentinela. Senhor, o horário de visitas acabou. Apenas familiares diretos podem ficar. João endireitou a gravata, invocando a autoridade que geralmente lhe era tão natural. Sou o responsável por Emília enquanto a mãe dela está doente, ele disse, a mentira vindo facilmente. Ela ficará comigo, mas gostaria que ela tivesse mais alguns minutos. A enfermeira hesitou, depois assentiu. Só até às 9, então. Política do hospital. Quando João voltou para o quarto, Emília havia adormecido, a cabeça apoiada na beirada da cama da mãe, o livro ainda aberto em seu colo. Clara estava acordada, acariciando o cabelo da filha com uma mão fraca. Ela olhou para cima quando João entrou, reconhecimento e cautela em seus olhos. Você é o homem que é dono da casa, ela disse suavemente. João assentiu, pegando a cadeira do lado oposto da cama. João Marcos. Por que você está nos ajudando? Sem preâmbulo, sem gratidão ainda, apenas a pergunta direta de alguém que havia aprendido a desconfiar de gentilezas que vinham sem explicação. João considerou várias respostas, descartando cada uma como muito simples ou muito complexa. Finalmente, ele optou pela honestidade. Eu ainda não sei. Clara aceitou isso com um lento aceno de cabeça. Estamos na casa desde abril. Sei que não deveríamos estar lá. Apenas não tínhamos para onde ir. O que aconteceu? João perguntou, ecoando sua pergunta anterior a Emília. Os olhos de Clara se desviaram para a filha dormindo. Tudo, de uma vez só. Eu estava na escola de enfermagem, trabalhando à noite em uma casa de repouso. O pai da Emília foi embora quando engravidei, então sempre fomos só nós duas. Estávamos conseguindo nos virar até eu ficar doente pela primeira vez. Ela fez uma pausa, tossindo fracamente. Pneumonia, como agora. Perdi 3 semanas de trabalho. Perdi meu emprego. Atrasei o aluguel. O proprietário não esperou. João já havia ouvido variações dessa história antes, em artigos de notícias, em apelos de caridade, em discursos políticos. Sempre pareceu distante, acadêmica. Agora tinha o rosto de Emília anexado a ela. Ficamos com amigos até não podermos mais. Os abrigos estavam lotados. A casa estava vazia. Eu disse a Emília que era temporário, apenas até eu encontrar outro emprego. A voz de Clara falhou. Isso foi há 7 meses. E a família? João perguntou. Meus pais morreram quando eu estava no ensino médio. Acidente de carro. A família do pai da Emília não quer nada conosco. Clara desviou o olhar. O orgulho me impediu de implorar aos poucos amigos que me restavam. Eventualmente,
Fiquei sem opções. Emília se mexeu no sono, murmurando algo ininteligível. Clara imediatamente se acalmou, seu foco voltando para a filha com vigilância praticada. Ela perdeu tanta escola, Clara sussurrou. Ela é tão inteligente, Sr. Marcos. Ela merece coisa melhor que isso. Me chame de João, ele disse. E sim, posso ver que ela é excepcional. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu a falhei. Uma mãe deve prover, proteger. Olhe para nós. Ela está cuidando de mim mais do que eu estou cuidando dela. João pensou na garotinha que o havia confrontado na porta, que havia cuidado de sua mãe com tanta determinação, que havia dividido um biscoito exatamente ao meio. Você criou uma filha notável, ele disse. Isso não é fracasso. A sala ficou em silêncio, exceto pelo bip rítmico dos monitores. As pálpebras de Clara pesaram à medida que a medicação fazia efeito. João se levantou para sair, mas a voz dela o deteve. Estaremos indo embora quando eu melhorar, ela murmurou. Você não terá que nos despejar. Eu prometo. João parou na porta, olhando para mãe e filha. A pequena mão de Emília havia encontrado a da mãe mesmo dormindo, seus dedos entrelaçados. Ele pensou na casa vazia, no aviso de despejo ainda em cima daquela mesa bamba. Ele pensou em seu apartamento de cobertura, projetado por um decorador caro, destaque na revista São Paulo, e completamente desprovido de uma conexão humana tão simples. Vamos dar um jeito, ele disse baixinho, embora Clara já estivesse dormindo e não pudesse ouvir sua promessa. No corredor do hospital, João finalmente verificou suas mensagens. Sua assistente havia reagendado suas reuniões. Seu sócio estava furioso. Seu encontro para a noite havia desistido de esperar. Seu mundo continuava sem ele, ligeiramente incomodado, mas essencialmente inalterado. Enquanto isso, naquele quarto atrás dele, uma garotinha segurava a mão da mãe, ambas em equilíbrio à beira do desastre. Um desastre que ele quase causou. Um desastre que ele agora, inexplicavelmente, queria evitar. João caminhou até o elevador, sua decisão se formando a cada passo. Quando chegou ao carro, sabia exatamente o que precisava fazer em seguida. Isso bagunçaria sua agenda, irritaria seus parceiros e possivelmente lhe custaria dinheiro. Pela primeira vez em sua vida adulta, João Marcos se viu pensando, vida aí? Amanhã chegou com uma clareza que João não sentia há anos. Ele preparou o café da manhã enquanto Emília dormia, ovos mexidos e torradas, o limite de suas habilidades culinárias. Sua cobertura parecia diferente com uma criança nela. Mais vazia de alguma forma, apesar do ocupante adicional. Ele percebeu que havia projetado sua vida para impressionar os outros, mas nunca havia considerado o que realmente poderia lhe trazer alegria. Amanhã chegou com uma clareza que João não sentia há anos. Ele preparou o café da manhã enquanto Emília dormia, ovos mexidos e torradas, o limite de suas habilidades culinárias. Sua cobertura parecia diferente com uma criança nela. Mais vazia de alguma forma, apesar do ocupante adicional. Ele percebeu que havia projetado sua vida para impressionar os outros, mas nunca havia considerado o que realmente poderia lhe trazer alegria. Emília saiu do quarto de hóspedes vestindo as mesmas roupas de ontem, o cabelo cuidadosamente trançado novamente. Ela lavara o rosto e dobrara os cobertores no sofá. Sempre arrumada, sempre cuidadosa para não incomodar. Bom dia, João disse, tentando parecer casual, como se ele regularmente tomasse café da manhã com crianças de 8 anos. Dormiu bem? Emília assentiu, olhando a comida com cautela. Quando podemos ver minha mãe? O horário de visitas começa às 10. Temos tempo para comer e talvez encontrar algumas roupas novas para você primeiro. Emília olhou para o suéter desgastado. Essas estão boas. Você ficará mais confortável com algumas opções a mais, João insistiu gentilmente. E sua mãe provavelmente também gostaria de algumas coisas quando estiver pronta para sair do hospital. Emília considerou isso, então assentiu praticamente. Isso faz sentido. Eles comeram em silêncio, Emília dando pequenas e deliberadas mordidas.
João a observou secretamente, notando como ela guardava o último pedaço de torrada, embrulhando-o em um guardanapo. Sempre se preparando para a escassez. Tem muito mais, ele disse. Você não precisa guardar. As bochechas de Emília coraram. Hábito, ela murmurou. Depois do café da manhã, João ligou para sua assistente, Diana, e explicou a situação. Sou uma versão dela. Emília precisava de roupas. Clara precisava de itens essenciais para uma estadia no hospital. Diana poderia cuidar disso? Claro, ela disse, seu tom neutro, mas curioso. Você virá ao escritório hoje? João olhou para Emília, que estava em suas janelas do chão ao teto, olhando para a Baía de Guanabara. Não, ele disse. Vou tirar alguns dias pessoais. As compras chegaram por entregador antes de irem para o hospital. Jeans, suéteres, pijamas quentes, um casaco de inverno com gorro e luvas combinando. Artigos de higiene pessoal, chinelos e um roupão macio para Clara. Tudo prático, de boa qualidade, mas não ostensivo. Diana o conhecia bem o suficiente para entender que não era isso que a situação pedia. Emília aceitou as roupas com um agradecimento silencioso, trocando-se rapidamente. Quando ela apareceu em jeans que realmente serviam e um suéter vermelho que trouxe cor às suas bochechas pálidas, ela parecia mais uma típica estudante do terceiro ano. Apenas seus olhos, vigilantes, cautelosos, extraíam sua maturidade incomum. No hospital, Clara estava sentada, o tubo de oxigênio removido. Sua febre havia baixado durante a noite. Ela sorriu quando viu Emília, abrindo os braços para um abraço em que sua filha se apressou. João se afastou, sentindo-se de repente um intruso em um momento particular. Senhor Marcos, Clara o reconheceu sobre a cabeça de Emília. Obrigada por cuidar de Emília. João afastou seus agradecimentos. Ela não deu trabalho. Por favor, é João. Emília se afastou da mãe, examinando o rosto dela cuidadosamente. Você parece melhor. Eu me sinto melhor, Clara confirmou. A médica diz que provavelmente posso ir para casa amanhã se meus pulmões estiverem limpos. Lar. A palavra pairava desajeitadamente no ar. João pigarreou. Sobre isso. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Clara se enrijeceu visivelmente. Emília se aproximou da mãe, protetora como sempre. Eu possuo um pequeno prédio de apartamentos em Perdizes, João explicou. Há um apartamento de um quarto vago no segundo andar. Não é chique, mas é limpo, quente e legalmente disponível. Eu gostaria de oferecê-lo a você. A expressão de Clara mudou de surpresa para desconfiança. Não podemos pagar o aluguel de mercado. Podemos discutir isso depois, João disse, deliberadamente vago. O importante é que vocês duas tenham moradia adequada. Emília precisa de estabilidade. Clara olhou para a filha, que observava a troca com cautelosa esperança. Seus ombros caíram ligeiramente. Por que você faria isso por nós? Você nem nos conhece. Era uma pergunta justa, uma que João se fazia a noite toda. Sua resposta surpreendeu até a ele com sua honestidade. Porque eu quase fiz algo imperdoável sem perceber. Porque sua filha me fez ver pessoas em vez de propriedade pela primeira vez em minha carreira. Porque talvez eu precise disso tanto quanto você. Emília puxou a camisola do hospital da mãe. Mamãe, poderíamos ter uma cozinha de verdade. Talvez eu pudesse ir para a escola todos os dias. Os sonhos simples de uma criança que havia sido privada de coisas básicas perfuraram João mais profundamente do que qualquer negociação de negócios jamais o fizera. Clara deve ter sentido isso também, porque seus olhos se encheram de lágrimas. Nós vamos te pagar de volta, ela insistiu. Quando eu estiver bem o suficiente para trabalhar, eu farei isso certo. João assentiu, aceitando a necessidade dela de dignidade. Claro. A conversa foi interrompida pela doutora Fernanda, que chegou com o prontuário de Clara e uma expressão preocupada. Senhora Diniz, seus exames de sangue mostram algumas irregularidades que precisamos abordar. Seu sistema imunológico está bastante comprometido.
O que isso significa? E Emília perguntou imediatamente. A doutora Fernanda olhou para João, claramente ponderando o que dizer na frente da criança. Clara assentiu, dando permissão. Significa que o corpo de sua mãe tem trabalhado muito por muito tempo sem nutrição ou descanso adequados. Ela precisará de medicação, uma dieta especial e exames regulares para ficar forte novamente. Mas ela vai melhorar, certo? E Emília insistiu. Com os devidos cuidados, absolutamente, a doutora Fernanda a tranquilizou. Mas levará tempo. Depois que a médica saiu, Clara fechou os olhos brevemente. Não tenho plano de saúde, ela admitiu suavemente. Não o tenho desde que perdi o emprego. João, que estava pensando sobre essa mesma questão desde a noite passada, puxou uma cadeira para mais perto da cama. Tenho uma amiga na saúde pública. Ela pode te ajudar a navegar no processo de inscrição emergencial. Enquanto isso, não se preocupe com a conta do hospital. Clara começou a protestar, mas João levantou a mão. Por favor. Deixe-me fazer isso. O resto do dia passou em um borrão de papelada, telefonemas e conversas silenciosas nos corredores do hospital. João ativou conexões que nunca havia usado para nada além de vantagem comercial. À noite, Clara tinha cobertura de saúde temporária, uma assistente social designada para ajudar com seu caso e um plano de alta para o dia seguinte. Emília ficou ao lado da mãe, vigilante, mas mais relaxada do que ontem. Quando Clara cochilava, a menina pegava seus livros escolares, trabalhando diligentemente em problemas de matemática. João a observava do outro lado da sala, impressionado com sua concentração. Você gosta de escola, ele comentou. Emília assentiu sem levantar os olhos. Mamãe diz que educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Tanta sabedoria, passada de uma geração lutando por estabilidade para a próxima. João pensou em sua própria educação privilegiada, se escolas particulares, FGV, se em como ele havia dado tudo isso por garantido. Quando o horário de visitas terminou, Emília relutantemente se preparou para sair com João novamente. Clara a puxou para perto, sussurrando algo em seu ouvido que fez a menina assentir solenemente. No elevador, Emília ficou em silêncio até chegarem ao saguão. Então ela olhou para João com aqueles olhos velhos demais. Minha mãe diz que devemos confiar em você. Ela diz que pessoas boas ainda existem no mundo. João sentiu o peso daquela confiança se estabelecer em seus ombros. Vou tentar provar que ela está certa. Naquela noite, de volta à sua cobertura, João fez outro conjunto de chamadas, desta vez para seu sócio, Marcelo, e sua advogada, Sofia. Eles ficaram confusos, depois preocupados, depois abertamente alarmados enquanto ele delineava o que queria fazer. À meia-noite, ele os havia convencido, embora nenhum deles compreendesse completamente sua súbita mudança de coração. O próprio João não a compreendia totalmente. Ele apenas sabia que, quando finalmente dormiu, pela primeira vez em anos, não sentiu ansiedade sobre as reuniões de amanhã ou os preços das ações. Em vez disso, sonhou com uma garotinha lendo para a mãe, mantendo o mundo unido pela pura força de vontade. Clara permaneceu no hospital por mais 3 dias. Sua pneumonia era teimosa, complicada por anos de má nutrição e descanso inadequado. Todas as manhãs, João levava Emília para visitá-la, observando à distância enquanto a garotinha lia diligentemente livros da biblioteca, arrumava os travesseiros da mãe e relatava os preparativos do apartamento com o entusiasmo de alguém que nunca teve um lar estável. No 4º dia, a doutora Fernanda finalmente assinou os papéis de alta. Lembre-se, senhora Diniz, você precisa descansar. Descanso de verdade. Nada de trabalho por pelo menos 3 semanas, e depois apenas meio período por um tempo. Clara assentiu, embora as linhas de preocupação ao redor de seus olhos se aprofundassem. João viu o cálculo silencioso, 3 semanas sem renda, 3 semanas de dependência. Ele deliberadamente se ocupou com a cadeira de rodas enquanto Emília ajudava a mãe a trocar de roupa para as novas roupas que Diana havia enviado. O apartamento em Perdizes era modesto para os padrões de João, mas parecia luxuoso para Clara e Emília. 2 quartos, uma cozinha funcional, janelas que fechavam corretamente um banheiro com água quente constante.
João havia providenciado mobiliário básico, uma cama para Clara, um sofá-cama para Emília, uma pequena mesa de jantar e utensílios de cozinha essenciais. Diana havia adicionado toques atenciosos, plantas nos parapeitos das janelas, mantas macias e uma prateleira de livros que ela achou que Emília poderia gostar. É perfeito, Emília sussurrou enquanto explorava, passando os dedos pelas bancadas lisas e interruptores de luz que realmente funcionavam. Clara se moveu mais lentamente, absorvendo cada detalhe com descrença. Quando ela chegou à pequena escrivaninha no canto, montada com um laptop e material escolar, ela se virou para João com perguntas nos olhos. Emília mencionou que você estava estudando enfermagem, ele explicou. Pensei que você talvez quisesse continuar seus estudos quando estivesse mais forte. Clara levou a mão à boca, dominada. Não sei o que dizer. Diga que vai melhorar, João respondeu simplesmente. Diga que vai me deixar ajudar até que possa se virar sozinha. Aquela primeira semana se transformou em uma rotina surpreendentemente confortável. João chegava todas as manhãs com mantimentos, verificava a recuperação de Clara e então levava Emília para a escola, um arranjo que ele havia negociado com a diretora da escola Santos Dumont, que se mostrou compreensiva uma vez que entendeu a situação. À tarde, sua assistente buscava Emília e a levava para o apartamento, onde uma cuidadora monitorava a recuperação de Clara. João se viu agendando chamadas de negócios em torno dos horários de busca na escola, reorganizando reuniões para acomodar consultas médicas. Seus parceiros estavam perplexos, seus clientes impacientes. Mas pela primeira vez em sua carreira, João estava medindo o sucesso por algo além das margens de lucro. Na tarde de sexta-feira, João chegou ao apartamento e encontrou Marcelo esperando no saguão, sua expressão uma mistura de preocupação e irritação. É aqui que você tem desaparecido? Marcelo perguntou, olhando para o prédio modesto. João, o que está acontecendo? Você perdeu 3 reuniões de conselho. O empreendimento na Avenida Paulista está parado sem sua contribuição. E agora ouço dizer que você tirou a propriedade da Rua Augusta do mercado? João suspirou. Ele sabia que essa conversa estava por vir. Vamos tomar um café. Tem um lugar decente na esquina. Durante um expresso em um café do bairro, João explicou sobre Clara e Emília. Sobre o despejo que ele não conseguiu executar. Sobre a criança que o fez questionar tudo em que ele havia construído sua vida. Marcelo ouviu com crescente descrença. Deixe-me ver se entendi. Você está virando seu negócio de cabeça para baixo por causa de uma história triste? Você sabe quantas pessoas são despejadas em São Paulo todos os dias? Você não pode salvá-las todas, João. Não estou tentando salvá-las todas, João respondeu. Apenas essas 2. Marcelo se inclinou para a frente, abaixando a voz. Olha, eu entendo. Você se sente culpado. Então escreva um cheque para um abrigo, sirva em um conselho de uma organização sem fins lucrativos. Não jogue fora tudo o que construímos. É justamente isso, João disse, percebendo a verdade enquanto falava. Não estou jogando nada fora. Finalmente estou construindo algo que importa. A conversa terminou em um impasse. Marcelo saiu não convencido, avisando que o conselho não esperaria para sempre. João voltou para o apartamento, onde Emília o cumprimentou com um desenho que ela havia feito na escola, 3 bonecos de palito em frente a um prédio que parecia suspeitosamente o apartamento deles. Aquela é a mamãe, aquela sou eu e aquele é você, ela explicou, apontando para cada figura. A figura de João era desproporcionalmente alta, usando o que parecia ser uma gravata. João olhou para o desenho, algo se movendo dentro dele. Ele nunca havia sido incluído na concepção de família de outra pessoa antes. Nunca fora a terceira figura em um desenho de criança. A simplicidade disso, a aceitação dela de seu lugar na vida deles, o comoveu de maneiras que ele não conseguia articular. Clara observava da porta, sua cor melhor, mas seu corpo ainda magro e frágil. Emília, por que você não começa a sua lição de casa? Preciso conversar com o Sr. Marcos. Assim que Emília se acomodou na pequena mesa, Clara levou João para a pequena varanda do apartamento. O ar de dezembro estava fresco, o céu já escurecendo às 4 da tarde.
Ela apertou o cardigã em volta de si. Preciso saber o que é isso, ela disse sem preâmbulo. O que você quer de nós? João piscou, surpreso. Não quero nada. Todo mundo quer alguma coisa, Sr. Marcos. João, ele corrigiu automaticamente. João, ela emendou. Você é um empresário de sucesso. Você não faz caridade sem motivo. Então me diga quanto isso custa, porque Emília está se apegando, e preciso saber se devemos nos preparar para a decepção. Sua franqueza era revigorante depois de semanas de rodeios corporativos. João encostou na grade, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Você sabe o que eu estava fazendo quando vim àquela casa? Ele perguntou. Eu estava pessoalmente entregando um aviso de despejo. Eu, não meus funcionários. Eu queria olhar você nos olhos quando tirasse sua casa. Clara se enrijeceu, mas não disse nada. Em vez disso, encontrei Emília. E ela me olhou não com medo ou raiva, mas com essa dignidade. Essa determinação inabalável de te proteger. E percebi que nunca havia me importado com nada como ela se importa com você. O vento aumentou, farfalhando folhas mortas no pátio abaixo. Clara esperou, sentindo que ele não havia terminado. Eu possuo metade de São Paulo, pelo menos no papel, João continuou. Tenho mais dinheiro do que posso gastar em 3 vidas. Tenho uma cobertura com vista para a Bahia e uma casa de veraneio em Ilhabela. E nada disso jamais me fez sentir como me senti quando Emília me trouxe aquele sanduíche no hospital e partiu um biscoito ao meio para dividir. A expressão de Clara suavizou ligeiramente, mas sua natureza prática permaneceu cautelosa. Então somos o quê? Seu projeto de redenção? João balançou a cabeça. Vocês são meu alerta. Eu estava sonambulando pela minha vida até conhecê-las. Lá dentro, eles podiam ver Emília trabalhando na mesa, a testa franzida em concentração sobre uma folha de exercícios de matemática. A cena os centralizou, um lembrete do que estava realmente em jogo. Não posso pagar o aluguel de mercado, Clara finalmente disse. Não por muito tempo, talvez nunca neste bairro. Eu sei. E não serei seu caso de caridade para sempre. Preciso me virar sozinha. Eu sei disso também. Claro estudou, pesando sua sinceridade contra sua vida de ceticismo aprendido. Eu era uma boa enfermeira, antes. Poderia ser novamente. Eu acredito em você. Ela assentiu, decisão tomada. 6 meses. É o tempo que aceitarei ajuda. Tempo suficiente para me recuperar, terminar minha certificação e encontrar um emprego. Depois disso, pagaremos nosso próprio caminho, mesmo que isso signifique nos mudar para um lugar mais barato. João queria argumentar, dizer a ela que 6 meses não eram suficientes, que o mercado de aluguel de São Paulo era impossível, que sua saúde poderia levar mais tempo para se recuperar. Mas ele reconheceu o orgulho por trás de sua declaração. O mesmo orgulho que a havia mantido lutando por Emília através da falta de moradia e da doença. Concordo, ele disse, estendendo a mão. 6 meses. Eles apertaram as mãos, iguais apesar de tudo que os separava. Naquela noite, depois que Clara foi para a cama, exausta até mesmo por essa breve negociação, Emília sentou-se ao lado de João no sofá. Ela deveria estar lendo, mas em vez disso observava respondendo e-mails em seu telefone. Você é muito rico? Ela perguntou de repente. João largou o telefone, surpreso com a pergunta. Pelos padrões da maioria, sim. Emília considerou isso. Então por que você parece triste às vezes? A percepção das crianças podia ser inquietamente precisa. João procurou uma resposta que ela pudesse entender. Ter dinheiro nem sempre deixa as pessoas felizes. Às vezes, apenas lhes dá mais coisas com que se preocupar. Minha mãe diz que dinheiro não compra felicidade, mas compra segurança, o que é quase a mesma coisa. João sorriu com a sabedoria prática de Clara, transmitida à sua filha igualmente prática. Sua mãe é muito inteligente. Emília assentiu solenemente. Ela ia ser enfermeira antes de eu nascer.
Depois ela teve que trabalhar em outros empregos para cuidar de mim. A revelação casual dos sonhos sacrificados de Clara atingiu João mais forte do que qualquer revés nos negócios. E agora? Agora ela pode tentar de novo, Emília disse com fé simples. Por sua causa. João sentiu um peso se instalar em seus ombros, não um fardo, mas uma responsabilidade. Essas duas vidas haviam se entrelaçado com a dele de maneiras que ele estava apenas começando a entender. E no fundo, ele sabia que 6 meses não seriam suficientes. Não para nenhum deles. Na manhã seguinte, João tomou uma decisão que alteraria o curso não apenas da vida de Clara e Emília, mas da sua própria. Ele ligou para sua advogada, Sofia, com instruções específicas. Em seguida, ligou para Marcelo e solicitou uma reunião de emergência do conselho. Seu sócio protestou, mas João foi firme. Segunda-feira de manhã, 9 em ponto. E Marcelo? Vou precisar da sala de reuniões. Trarei convidados. A reunião do conselho estava marcada para as 9, mas João chegou às 7h30. Ele queria preparar a sala ele mesmo, arrumar as cadeiras, configurar a apresentação, garantir que tudo estivesse perfeito. Suas palmas suavam, seu coração acelerava. Ele não estava tão nervoso desde sua primeira grande aquisição de propriedade uma década atrás. Às 8h15, Sofia chegou com a papelada que ele havia solicitado. Ela levantou uma sobrancelha para sua aparência incomumente amassada. Você tem certeza disso? Ela perguntou, entregando-lhe a pasta. João assentiu. Mais certeza do que tive de qualquer coisa em anos. O conselho não vai gostar, ela avisou. Marcelo já está reunindo oposição. Deixe-o tentar, João respondeu, subitamente calmo. Pela primeira vez em sua carreira, ele estava lutando por algo além do lucro, e a clareza era estimulante. Os membros do conselho começaram a chegar às 8h45, homens e mulheres internos caros, carregando pastas de couro e um ar de direito que João reconhecia porque ele mesmo usará por tanto tempo. Eles o cumprimentaram com graus variados de calor, a curiosidade evidente em seus olhares laterais. Marcelo chegou por último, o queixo cerrado em determinação. Onde estão esses convidados o que você mencionou? Ele perguntou friamente. Como que por um sinal, a porta da sala de reuniões se abriu. Diana entrou, conduzindo Clara e Emília. Clara usava um vestido simples azul marinho, outra das compras atenciosas de Diana, enquanto Emília estava com seu uniforme escolar, o cabelo cuidadosamente trançado. Elas pareciam deslocadas entre os ternos de poder e os relógios de luxo, mas se portavam com uma dignidade tranquila. João atravessou a sala para cumprimentá-las, deliberadamente virando as costas para os murmúrios surpresos do conselho. Obrigado por virem, ele disse suavemente. Estão prontas? Clara assentiu, embora suas mãos estivessem firmemente cerradas para conter o tremor. Emília simplesmente olhou ao redor com os olhos arregalados, absorvendo as janelas do chão ao teto e a vista panorâmica de São Paulo. Todos, João anunciou, virando-se para o conselho, gostaria que conhecessem Clara e Emília Diniz. Elas são a razão de estarmos aqui hoje. Nos 20 minutos seguintes, João delineou sua proposta. A empresa estabeleceria uma nova divisão, Imóveis Solidários Marcos, dedicada a unidades acessíveis para famílias em transição. Eles converteriam a propriedade da Rua Augusta em apartamentos de renda mista, em vez de condomínios de luxo. Eles implementariam um programa de aluguel com opção de compra para inquilinos qualificados, incluindo pais solteiros buscando educação ou treinamento profissional. As margens de lucro serão menores, ele reconheceu, abordando o ceticismo evidente em vários rostos. Mas o impacto social será imensurável. E, francamente, podemos pagar. Marcelo pigarreou. Esta é uma empresa de desenvolvimento imobiliário, não uma instituição de caridade. Nossa responsabilidade é para com nossos acionistas. Nossa responsabilidade, João contra-atacou, é construir algo sustentável. Algo de que possamos nos orgulhar. Ele projetou um gráfico na tela, projeções de longo prazo mostrando como essa iniciativa poderia realmente melhorar sua reputação, qualificá-los para incentivos fiscais e posicioná-los vantajosamente para contratos públicos.
Não estamos dando nada de graça, ele explicou. Estamos investindo no futuro de São Paulo. Em famílias como a de Clara e Emília. Clara então deu um passo à frente, sua voz suave, mais firme. 6 semanas atrás, eu estava morrendo em uma casa abandonada. Minha filha estava faltando à escola para cuidar de mim porque não tínhamos para onde ir. Hoje, estou matriculada para terminar minha certificação de enfermagem. Emília não perdeu um dia de aula desde então. Uma pessoa escolhendo a compaixão em vez do lucro mudou completamente nossas vidas. A sala ficou em silêncio. Emília, que havia ficado calada o tempo todo, de repente falou. Minha mãe é muito inteligente. Ela só precisava de uma chance. Vários membros do conselho se mexeram desconfortavelmente, as abstrações de uma moradia acessível e o investimento comunitário de repente ganhando rostos humanos. João deixou o momento se estender, compreendendo o poder do desconforto. Finalmente, ele distribuiu as pastas que Sofia havia preparado, os planos de negócios detalhados, projeções financeiras e cronogramas de implementação. Não estou pedindo permissão, ele disse baixinho. Estou informando-os de uma mudança de direção. Se necessário, comprarei as ações de quaisquer membros do conselho que não puderem apoiar esta visão. A votação foi mais apertada do que ele esperava, 7-5 a favor, com 2 abstenções. Marcelo saiu imediatamente depois, mas vários outros ficaram, fazendo perguntas ponderadas sobre a implementação. Um deles até se ofereceu para conectar Clara com o programa de enfermagem da USP, onde sua esposa lecionava. No final da tarde, a notícia havia se espalhado pela empresa. Alguns funcionários estavam confusos, outros inspirados. Diana organizou uma comemoração improvisada no escritório de João, completa com cidra espumante para Emília, que a declarou a bebida mais chique de todas. Conforme o inverno se aprofundava em fevereiro, a propriedade da Rua Augusta passou por uma transformação. João visitava o local diariamente, frequentemente levando Emília depois da escola. Ela adorava observar as equipes de construção, fazendo inúmeras perguntas sobre vigas de suporte e sistemas elétricos. O encarregado, encantado com sua curiosidade, deu-lhe um capacete rosa que ela usava com imenso orgulho. Clara prosperou em seu programa de enfermagem, sua aptidão natural finalmente tendo a chance de se desenvolver. Sua saúde melhorou constantemente, embora o tempo frio ainda desencadeasse crises de tosse que os lembravam quão perto eles haviam chegado da tragédia. Nos fins de semana, ela se voluntariava em uma clínica comunitária, sua maneira de retribuir a ajuda que havia recebido. O apartamento em Perdizes se tornou um lar. A arte de Emília cobria a geladeira. Clara plantou ervas na varanda. João se viu jantando lá várias vezes por semana, atraído pela companhia deles de maneiras que ele não conseguia explicar nem para si mesmo. Em uma noite de março, depois que Emília foi para a cama, Clara se juntou a João na varanda. A primavera estava flertando com São Paulo, com dias quentes ocasionais seguidos por ondas de frio teimosas. Eles haviam pegado o hábito de compartilhar esses momentos de tranquilidade, observando o bairro se acalmar à noite. Nossos 6 meses estão na metade, Clara disse, quebrando o silêncio confortável deles. João assentiu, não confiando em si mesmo para falar. O prazo que haviam acordado em dezembro agora parecia uma tempestade que se aproximava e que ele não tinha poder para desviar. Emília me perguntou ontem se teríamos que nos mudar de novo quando o tempo acabasse, Clara continuou. Ela finalmente está se sentindo segura o suficiente para se preocupar em perder coisas. Você não precisa se mudar, João disse imediatamente. Essa nunca foi minha intenção. Clara se virou para encará-lo completamente. Qual era sua intenção, João? Nunca realmente conversamos sobre isso. Sobre por que você continua voltando aqui, por que você janta conosco, por que você está reestruturando sua empresa inteira. A pergunta pairava entre eles no ar frio. João havia se perguntado a mesma coisa inúmeras vezes nos últimos meses. A resposta havia evoluído de culpa para obrigação para algo muito mais complexo. Eu estava sozinho, ele finalmente disse. Cercado por pessoas, mas completamente sozinho. E então eu as conheci, você e Emília, e de repente não estava mais.
A expressão de Clara suavizou. Nós também estávamos sozinhas. Eles ficaram em silêncio, as luzes da cidade piscando abaixo deles como estrelas na terra. João pensou na primeira vez que vira Emília, parada protetoramente na frente da mãe naquela casa abandonada. O quão longe todos eles haviam chegado desde então. Não quero que os 6 meses terminem, ele admitiu. Não quero voltar à minha vida de antes. Clara estendeu a mão, sua mão encontrando a dele na grade. Então não volte. Em abril, as primeiras famílias se mudaram para o prédio reformado da Rua Augusta, agora rebatizado de Lar Solidário Diniz, essa homenagem surpresa de João a Clara e Emília. A grande inauguração foi notícia local, com os repórteres particularmente interessados na história por trás do nome. João redirecionou as perguntas, desconfortável com a publicidade para o que parecia profundamente pessoal. Clara concluiu sua certificação com honras. O hospital onde ela havia sido tratada ofereceu-lhe uma posição em sua unidade de terapia respiratória, um toque do destino que trouxe sua jornada de volta ao ponto de partida. Seu primeiro contra-cheque foi destinado a um pequeno, mas significativo, pagamento de aluguel para João, que o aceitou com a seriedade que merecia. Emília floresceu na estabilidade de sua nova vida. Seus professores relataram melhorias dramáticas em seu desempenho acadêmico e habilidades sociais. Ela se juntou ao clube de ciências, começou uma pequena horta na varanda do apartamento e desenvolveu uma amizade próxima com a filha de Diana, Maíra. As sombras que assombravam seus olhos gradualmente desapareceram, substituídas pela faísca da infância comum. Quanto a João, ele se viu transformado de maneiras que nunca havia previsto. A nova direção da empresa atraiu jovens talentos idealistas e imprensa favorável. Sua relação com Marcelo permaneceu tensa, mas outros membros do conselho começaram a ver o valor em suas iniciativas comunitárias. Mais significativamente, João descobriu um propósito além da aquisição e expansão, se ele estava construindo um legado, não apenas riqueza. Em uma noite quente de junho, exatamente 6 meses após o acordo deles, João chegou ao apartamento com um pacote embrulhado para presente. Emília o cumprimentou com seu abraço habitual, agora acompanhado por um fluxo de conversas sobre seu projeto de ciências e o novo cachorrinho de Maíra. Clara estava na cozinha, preparando um jantar de celebração para seu primeiro mês de emprego. Tenho algo para vocês duas, João disse depois que comeram. Ele deslizou o pacote pela mesa. Emília olhou para a mãe em busca de permissão antes de rasgar o papel de embrulho. Dentro havia uma moldura de madeira contendo uma chave e um documento. Clara o reconheceu imediatamente, sua escritura. Não entendo, ela disse, sua voz mal audível. É um contrato de aluguel com opção de compra para este apartamento, João explicou. Seus pagamentos são destinados à capitalização. Em 15 anos, é seu completamente. Emília olhou entre os adultos, sentindo o significado, mas sem compreendê-lo totalmente. Isso significa que podemos ficar para sempre? Se você quiser, João respondeu, seus olhos em Clara. Ela passou os dedos sobre o documento, essa promessa tangível de permanência. Não podemos aceitar isso. É demais. Não é caridade, João insistiu. É um investimento no futuro de Emília, na sua carreira, nesta comunidade que estamos construindo juntos. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Você já fez tanto. E você me deu muito mais em troca. João respirou fundo. 6 meses atrás, você perguntou o que eu queria de você. Finalmente sei a resposta. Quero fazer parte de suas vidas, não apenas seu senhorio ou benfeitor. Quero ver Emília crescer, ver você prosperar em sua carreira. Eu quero, e uma família. A palavra pairava no ar entre eles, carregada de significado e possibilidade. Emília, com a sincronização perfeita de uma criança, quebrou a tensão. Como no meu desenho. Nós 3? João sorriu para ela. Exatamente assim. Se sua mãe concordar. Clara olhou entre eles, sua filha, tão resiliente e esperançosa, e este homem que havia entrado em suas vidas em seu momento mais baixo e de alguma forma vira seu valor. A jornada daquela casa abandonada até este momento parecia impossivelmente longa, mas perfeitamente certa.
Sim, ela disse simplesmente. Nós três. Meses depois, o Jornal de Negócios de São Paulo publicou um perfil de João Marcos, o incorporador que havia transformado seu modelo de negócios para se concentrar em moradias comunitárias. O jornalista perguntou o que havia inspirado uma mudança tão dramática de direção. A resposta de João foi simples: entrei em uma casa pensando que a possuía, mas encontrei duas pessoas que me ensinaram a diferença entre posse e pertencimento. Tudo o mais se seguiu a partir disso. O artigo apresentava uma foto de João no playground do Lar Solidário Diniz, ajudando Emília a empurrar uma criança mais nova nos balanços enquanto Clara observava, sorrindo. A legenda observava que a Imóveis Solidários Marcos havia se expandido para mais 3 propriedades, com listas de espera crescendo diariamente. O que o artigo não conseguia capturar era a alegria particular de seus jantares em família, as conversas tranquilas na varanda depois que Emília ia para a cama, o profundo contentamento que João sentia ao ver Clara estudar ou Emília ler. Como a cobertura da qual ele antes se orgulhava tanto agora ficava vazia enquanto ele passava suas noites em um modesto apartamento em Perdizes que finalmente parecia um lar. Ele havia entrado naquela casa abandonada pensando que tiraria algo. Ele saiu tendo recebido algo inestimável, uma segunda chance de ser não apenas um empresário melhor, mas um homem melhor.